Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre uma cidade muito importante dentro do estado do Paraná, né, a cidade de Paranavaí. Eu peço para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal aí, que é muito importante para nós. Depois da vinheta, a gente vai falar sobre Paranavaí. Bom, galera, então Paranavaí é uma cidade muito importante dentro do estado do Paraná, né, no ranking de cidades mais populosas do Brasil. Paranavaí fica em 25º, então de 399 cidades dentro do estado do Paraná, Paranavaí fica na posição 25. É uma cidade muito importante dentro do estado do Paraná, né, tem algumas características muito importantes na cidade em relação à economia, né? A cidade ainda tem uma força muito grande no setor de pecuária e isso chama bastante atenção de muitos produtores, tudo mais. O estado do Paraná ele tem uma característica muito forte em relação ao campo ainda, então a pecuária e a indústria são áreas muito importantes aí dentro da cidade de Paranavaí, que tem cerca de 92 mil habitantes, né? Tem um IDH de 0,789, que é considerado alto. As cidades do sul do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem um índice de desenvolvimento humano alto, sempre alto ou muito alto, então isso é muito interessante, por isso que muitas pessoas aderem a morar na região sul do país, por causa da economia da região, que é muito boa, mas também tem o lado dos preços, né, o custo de vida das cidades, que acabam também sendo um pouco mais caros aí na grande maioria das cidades. Né, a fundação aí de Paranavaí de 1952, é uma cidade nova, né, com um pouquinho mais aí de 70 anos de fundação. Existem alguns bairros em especial aí na cidade de Paranavaí que são bairros muito importantes, né? Tem o bairro do Centro, tem o Jardim Progresso, é um bairro muito próximo do centro, tem o Jardim do Sol, tem o Jardim São Jorge, Jardim São Luís, são bairros muito importantes aí da cidade de Paranavaí, Jardim América, e dentre muitos outros aí. É uma cidade muito organizada. Eu fiz uma cotação de um aluguel, né, para quem quer morar na cidade de Paranavaí, para ter uma noção de quanto que custa mais ou menos o preço de aluguel. Um apartamento aí de 3 quartos no Jardim América, que é um bairro muito bom de Paranavaí, na faixa de R$ 2.000. Então os preços de aluguéis em Paranavaí não são tão caros, mas também não são um dos mais baratos, né? Uma cidade de 90 mil habitantes, R$ 2.000, 3 quartos, eu não acho um aluguel caro, né, em relação a outros lugares dentro do Brasil, mas também não é tão barato assim. Para pessoas que moram no interior, né, sabe que o preço do aluguel é muito mais barato, e quem mora no litoral, o preço do aluguel acaba sendo muito mais caro. Então existem dois cenários aí para quem deseja morar em cidades dentro do Brasil: é a cidade de interior e as cidades de praia, né? As cidades praianas são muito mais caras. É lógico que morar na praia acaba sendo muito mais caro. Eu faço vários vídeos aqui falando sobre várias cidades dentro do Brasil, né? E todas as cidades litorâneas acabam sendo sempre mais caras, né? Algumas, então, mais caras do que qualquer coisa, né? Principalmente cidades aí do litoral de Santa Catarina e de São Paulo, os aluguéis são muito caros mesmo, então tem um preço muito alto. E as pessoas têm que ficar cientes disso antes de tomar uma decisão de morar em determinado lugar. Então, Paranavaí é uma cidade que tem um preço de aluguel, na minha opinião, médio, não é tão caro, mas também não é tão barato. É uma cidade muito boa, né, dentro do estado do Paraná, para mim, uma das melhores. Né? Paranavaí é uma das 30 maiores cidades do estado do Paraná, uma cidade muito segura, né, ao mesmo tempo uma cidade pequena, com menos de 100 mil habitantes. Então, hoje, para quem deseja morar em Paranavaí, na minha opinião, são pessoas aí que moram em cidades muito pequenas, que deseja morar numa cidade maior, ter oportunidades de emprego melhores, né? Uma cidade que tenha uma oportunidade melhor. Apesar da cidade de Paranavaí ser pequena, mas tem um shopping center, né? Um shopping pequeno, não é um shopping tão grande, mas é um shopping com algumas lojinhas importantes. Então é uma cidade super bacana, é uma cidade bem interessante mesmo. Eu acho que vale super a pena, né? Uma cidade muito boa, tem essa característica forte da indústria, da pecuária, mas o comércio também não é ruim, é um comércio bom, que tem algumas vagas pontuais aí, vale super a pena. Existem algumas avenidas em especial aí na cidade, movimentadas, né, com lojas e tudo mais, que é a Avenida Deputado Heitor Alencar, é muito boa. A Avenida Paraná também, uma avenida
bem forte, né, com algumas empresas. A Avenida Presidente Tancredo Neves também é muito boa, a Rua Amador Aguiar. Então tem algumas ruas aí importantes na cidade e que tem algumas lojas relevantes para você levar o seu currículo e tudo mais. Então vale a pena sim. É lógico que dentro do estado do Paraná tem outras cidades mais populosas, né, com mais emprego, Maringá, Cascavel, próprio Curitiba, São José dos Pinhais, tem outras cidades mais populosas, mais robustas, mas talvez Paranavaí acaba sendo uma opção muito boa para quem deseja morar numa cidade boa, né, com bons empregos, mas também, acima de tudo, tenha bastante tranquilidade, sossego, paz. É uma cidade muito mais tranquila do que as cidades que eu falei anteriormente, do Cascavel, do que Londrina, do que Maringá. São cidades muito mais populosas do que Paranavaí. Então, Paranavaí acaba sendo uma cidade que é uma cidade média, né, em relação a custo de vida, em relação a tranquilidade, segurança e também, né, ao preço dos aluguéis. Então, tudo isso acaba sendo bem equilibrado, né? O Brasil, como sempre eu falo nos vídeos aqui no canal, tem mais de 5.000 municípios. Então, o Brasil é um país muito grande, mas tem muita opção, tem opção de todos os tipos, né? Existem vários termômetros aí, nós temos cidades de 800 e poucos habitantes e temos cidades com mais de 12 milhões de habitantes, que é a maior e a menor cidade do Brasil aí, que a gente sempre fala. E a gente tem outras opções, que é as opções com cidades de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Então é questão de escolha mesmo, é tomar uma decisão correta de acordo com a tua necessidade em relação ao teu estilo de vida, né? Paranavaí, na minha opinião, não é uma das melhores cidades em relação a emprego, né? Lógico que existem outras cidades muito melhores, né, dentro do estado do Paraná mesmo, mas em relação à segurança, fazendo um balanço de várias outras coisas, Paranavaí acaba sendo sim uma opção muito boa, né, uma cidade muito tranquila, muito organizada. Então tudo isso é questão de pesagem mesmo e ver se vale a pena ou não. Em relação ao aluguel, na minha opinião, igual eu falei, é um aluguel muito médio, né, 3 quartos, um bairro bom, Jardim América, R$ 2.000, é um preço padrão aí de vários lugares que eu já vivenciei, que eu já morei, que eu já passei, tudo mais. Então é um preço bem mediano mesmo. Esse preço de R$ 2.000, 3 quartos, numa praia você não vai conseguir alugar, talvez em praias, cidades mais para o Nordeste, talvez até consiga, o Espírito Santo, mas cidades que nem Florianópolis, Balneário Camboriú, Santos, né, Guarujá, são cidades muito caras para se viver. Tranquilamente esse preço aí você não encontra, né, num apartamento, uma casa de 3 quartos, R$ 2.000, fica muito difícil. Você vai encontrar esse preço aí em cidades de interior mesmo, né, que nem Ribeirão Preto, Americana, Londrina, cidades de interior, que o preço do aluguel fica muito mais barato. Então Paranavaí é uma cidade bem média, bem mediana em relação a tudo isso que eu falei, a emprego, a segurança, né? Para quem busca tranquilidade, Paranavaí acaba sendo uma opção muito boa e ao mesmo tempo tem uma boa quantidade de empregos, porque nós temos aí várias cidades do Paraná bem menores, de 30 mil, de 20 mil habitantes, que ainda são muito mais seguras, mas o grande problema é a parte do emprego, né? Que quem deseja morar numa cidade de interior, assim, muito mais afastada, muito menor, acaba tendo um problema muito sério com o emprego, né? Fica meio complicado, né? Os empregos são muito escassos. Eu tive essa experiência também de vivenciar aí cidades pequenininha, de 20 mil, 25 mil habitantes, e é muito difícil mesmo, a cidade é muito restrita, né? Pouquíssimos empregos, a cidade é muito gostosa, né? Tranquilidade, você anda numa boa na cidade, você tem a paz assim absoluta para você fazer o que você bem entender, mas o grande problema acaba sendo o emprego. Você fica muito à mercê só de pequenas lojas, pequenos comércios ali, fica muito complicado, até trabalhar no campo, que é uma área que sinceramente eu não tenho vivência nisso. Eu nasci numa cidade grande de litoral e realmente fica muito complicado, né? Não é para mim. Então tem que escolher muito bem a cidade onde deseja morar, né? Quem sai hoje de Curitiba para morar numa cidade que nem Paranavaí vai sentir muito, porque Curitiba é muito maior que Paranavaí. Então tem que tomar tem que escolher muito bem escolhido, né? Uma cidade ideal, mas Paranavaí é uma cidade bem mediana, é uma boa opção para quem é de cidade pequena e quer morar numa cidade maior para poder arrumar um emprego com mais facilidade, ou quem mora aí numa cidade
maior, né? Uma cidade de, sei lá, de 1.000.000, 400.000, e quer ir para uma cidade um pouco mais tranquila, ter uma vida um pouco mais sossegada, aí eu até recomendo, porque Paranavaí acaba sendo uma opção muito boa. Então, em relação a tudo isso, é uma ótima cidade, igual repetindo aí, né? Para quem não assistiu o vídeo até o começo, Paranavaí fica na posição 25 do Brasil, do estado do Paraná, dentre 399 cidades do estado do Paraná. Então, Paranavaí é sim uma das maiores cidades do estado do Paraná, mas em relação a tudo, né, a uma série de aspectos, a cidade é uma cidade com 92 mil habitantes, então acaba sendo uma cidade pequena para muitas visões aí de pessoas dentro do Brasil afora. Então tem que escolher muito bem, mas Paranavaí é uma cidade muito boa em relação a emprego e também a segurança, a qualidade de vida, né? Uma cidade muito bonita, muito organizada. O estado do Paraná e o sul do Brasil é muito bom, então eu recomendo bastante. Então eu peço para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal. Aí no final do vídeo tem algumas formas de você se inscrever em outras redes sociais minhas, dar uma força para o nosso trabalho também aí. E por hoje chega, mas até a próxima. Amanhã temos mais vídeos aí para você assistir e valeu!